Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai corrigir a AP que vocês fizeram online e muitos de vocês também têm em papel, tá bom? Quem não tiver em papel, eu vou mandar ela o link só dela, se alguém quiser imprimir, tá bom? Bom, a primeira questão é: Ana, Beatriz, Carlos e Diego possuem lotes de terra da mesma metragem para cultivo de hortaliças. Isso de mesma metragem é importante porque se a gente tá falando de fração, todo mundo tem que ser igual, tá? Ana já cultivou meio do seu lote, metade do seu lote. Beatriz, 1/3, Carlos, 5/6 e Diego, 5/5. Colocando em ordem as frações, cultivou menos que cultivou mais, tem-se... Bom, metade é fácil de decifrar, né? 1/3 é menos, porque eu dividi em 3. 5/6. 5 passou da metade de 6, né? Ó. 6 dividido por 2, 6 dividido por 2 dá 3. Então, 5 é maior que 3, então é mais do que a metade o Carlos, tá? E 2/5 é menos que a metade, porque a metade de 5 é 2,5, tá? Então, eu tenho aqui 1/2 é a metade, 1/3 é menos que a metade, 5/6 é mais que a metade e 2/5 é menos que a metade. Então, nós temos dois casos aqui menos que a metade, só que já sabendo que 5/6 é quase inteiro. Então, das alternativas que tem 5/6, por último, tem a A e a C. Então, ou é a A ou a C. Aí, meio a gente sabe que tá antes, né? Porque já é metade. 1/3 e 2/5 é menos que a metade. Na A, 2/5 está antes de 5/6. Então, está incorreta. Então, a alternativa correta da questão 1 é a alternativa C. 2. Paulo comprou uma pizza tradicional de queijo com 8 pedaços e comeu 1/8, então 1 pedacinho dos 8. Ana comeu metade, ou seja, 4 dos 8. E Cláudia comeu 1/4, ou seja, 2 dos 8, né? Colocando em ordem de quem comeu mais para quem comeu menos. Esse é de mais para menos. O de cima era de menos para mais, né? Então, colocando quem comeu mais para menos, quem comeu mais comeu metade, que foi a Ana. E a alternativa que tem a Ana é a alternativa D. 3. Cada unidade da reta abaixo foi dividida em 4 partes iguais. Isso daqui eu expliquei lá na aula antes de vocês fazerem. Ó, a letra A, ela tá no primeiro pontinho entre 0 e 1. Então, ela é menor do que 1. Não é 0,1 como tá na alternativa A, porque 0,1 eu não dividi em 10 partes, eu dividi em 4. Então, é 1 de 4. E a alternativa que tem 1 de 4 é a alternativa B. Vamos só conferir, o B é o 1 mesmo e o C, 1, 2, 3 pontinhos. Depois, contando toda a reta, né, como eu ensinei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 4, tá? Alternativa, questão 4. Uma reta numérica foi dividida na seguinte forma. Se a gente contar os pontinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foi dividido em 9. 9 ou em 10? Deixa eu aumentar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é nem em 9, é em 10, é em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi dividido em 8. Então, a alternativa A já tá errada. Alternativa B, vamos ver se é metade o ponto A? 1, 2, 3, 4 de 8, então é metade. A B pode ser. A letra A, 0,4, não, porque senão seria dividido em 10. Sempre que eu tiver vírgula, significa que eu dividi em 10 partes, tá? Por isso que é fração decimal, número decimal, decimal vem de 10, tá?
Então, a C tá errada e a D também tá errada, porque também tá com vírgula. Não que com vírgula esteja errado, tá? Mas com vírgula, se eu tenho 4, não é 0,4. Seria 4 dividido 10, tá? Vamos ver se o B é a alternativa B. O B é 7/8. Vamos ver se é 7 de 8. Aumentando de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 8. E C, 1/25. 1/25 significa que eu tenho 1 inteiro e mais 2 pedacinhos dos 8, tá? Então, a 4 é a alternativa B. 5. Não se preocupe aí com o que eu tô falando, porque eu vou mandar o gabarito junto, tá bom? Considerando a classificação de triângulos de acordo com as medidas de seus lados, qual das afirmações abaixo é correta? Triângulo equilátero, que tem todos os lados de medidas iguais, e isósceles todos os lados de medidas diferentes. Não, isósceles equilátero é igual, mas isósceles é só 2 iguais. Triângulo equilátero tem todos os lados de medidas diferentes, está errada. C, triângulo isósceles tem 2 lados de medidas iguais, ó, ok. E escaleno tem todos os lados de medidas diferentes, está correto, mas vamos ler a letra D. Isósceles tem todos os lados de medidas iguais? Não, então, alternativa C. Questão 6. Segundo a classificação de triângulos em relação à medida de ângulos, vamos lá. 1 é obtusângulo? Não, não tenho todos os lados dos obtusângulos. Eu tenho tudo agudo, né? A letra B. 1 é acutângulo? Sim, todos os ângulos são menores que 90 graus, né? São agudos. 2 é retângulo? Sim, eu tenho um ângulo reto aí. E 3 é obtusângulo? Sim. Então, por enquanto, a 6 é a B. Vamos ver. 1 é acutângulo, 2 não. E D, 1 é obtusângulo, não. Enunciado a seguir refere-se a 7 e a 8. Então, vamos lá. A professora pediu que os estudantes desenhassem 5 quadriláteros. Marcos desenhou os seguintes. Então, aqui, dos quadriláteros desenhados são paralelogramas. Paralelograma é tudo que tem lados paralelos. Todos os lados paralelos. Então, o 1, se vocês olharem aí, 2 lados não são paralelos. O 2 tem todos os lados paralelos. Paralelo é aquele que nunca se cruza, né? 2 retas, tá? O 3 tem os 4 lados 2 a 2 paralelos, o 4 também 2 a 2 paralelos e o 5 também. Então, a alternativa C. E a questão 8, não vou virar muito aqui para a gente ver. Dos quadriláteros desenhados são losangos. Losangos são todos os quadriláteros que têm todos os lados iguais, medidas iguais. O 1 não é. O 2, dá para ver nitidamente que os lados são diferentes, né? 2 a 2. O 3 é um quadrado, então ele é um losango, tá? Porque ele tem os 4 iguais. A 4 não, ele é um retângulo, não tem todos os lados iguais. E a 5, que é realmente um losango, né? O losango, a primeira definição é 4 lados iguais. Então, dos quadriláteros, aí aqui, se vocês tivessem colocado a, estaria correto. Mas se colocar só a D, também está correto. Porque a definição de quadrilátero losango é 4 lados de medidas iguais. O quadrado, ele só é um losango retângulo, né? Que todos os lados são iguais e retângulos. Mas a alternativa correta mesmo é a alternativa A. Mas eu acredito que muitos podem ter colocado a alternativa D, tá? 9. Observe os polígonos a seguir. Quais possuem ângulos agudos? Agudo é aquele que é menor de 90 graus, parece uma agulha. O primeiro retângulo não. O triângulo
todos os lados tem a agulhinha, né, o agudo. E o terceiro, que é um losango, ele tem 2 ângulos agudos e 2 obtusos. Então, quais possuem ângulos agudos? O retângulo não. Apenas o triângulo, eu posso dizer que sim. Apenas o retângulo não. O triângulo e o losango. Como ele não pergunta quais possuem somente ângulos agudos, então é a alternativa D. Porque o losango também possui ângulos agudos. Então, a gente tem que prestar atenção na pergunta, né? A informação. Assim como na 8. Eu poderia colocar só a questão 5, o item 5? Sim, só que ele falou losango. Losango é todos os lados iguais, tá bom? Então, tem que interpretar direitinho. 10. Mariana desenhou em um programa de computador as 4 figuras geométricas ao lado. Aquelas que possuem todos os ângulos obtusos, ó, agora sim, todos. Eu tenho a figura 1, todos, a 2 não, a 3 todos e a 4 não. Então, 1 e 3, alternativa C. 11. Um professor de educação física mediu a altura dos estudantes do 6º ano. O gráfico mostra o resultado. Observe o gráfico. Pode-se concluir que... Vamos lá. Fábio é mais alto que Francisco 2 centímetros? Vamos achar o Fábio, que eu não estou enxergando nada. Fábio e Francisco. Fábio é mais alto que Francisco 2 centímetros? Bom, o Fábio tem 1,62 e o Francisco 1,60. Então, a letra A está correta. Vamos ver o resto. A diferença entre as alturas das pessoas mais alta e mais baixa é de 15. Bom, vamos olhar o gráfico inteiro. A mais alta é essa daqui, que é o Luiz. E a mais baixa é a Patrícia. Então, vamos ver. O Luiz mede... Eu acho que é 1,66, tá muito claro aqui para mim. E a Patrícia, 1,52. 52, 62, 72, não, 15 centímetros. Se aqui tiver correto... 1,52, 62, 63, 64, 65, 66, não, 14 só, né? Então, essa tá errada. Se o meu tiver correto, mas de qualquer jeito é só uma alternativa, por enquanto é a. Somente Fátima e Francisco possuem a mesma altura. Vamos achar Fátima. Bom, Francisco a gente já tinha visto. A Fátima tá igual, mas só eles que possuem a mesma altura. Parece que também... está correta. Breno é 1 centímetro mais baixo que Cássia. Breno e Cássia. Observando o gráfico, pode-se concluir que... Gente, essa daqui eu vou procurar saber, tá bom? A questão 11 vai ficar indefinida, porque para mim tem 3 alternativas. Teria que ser a errada, né? Que aí seria a B. A não ser que também esteja errado por causa da contagem, né? Vamos pular ela. 12. Uma escola de dança pode ter um melhor controle de suas matrículas. Para ter um melhor controle de suas matrículas, elaborou o seguinte gráfico.
De acordo com esse gráfico, é possível afirmar que o número de matriculados em balé clássico não se alterou em todos os bimestres. Vamos lá. Balé clássico é o laranja. Não se alterou em todos os bimestres. Esse está mais alto. Tá igual. Tá igual. Alterou. Ele alterou no último bimestre. O número de matriculados em forró é o maior em todos os bimestres. Vamos ver. Forró é o cinza. Impossível. No segundo bimestre, no terceiro, ele não é o maior de ninguém. Nem em relação a ele mesmo, nem em relação aos outros. O número de matriculados em jazz no terceiro bimestre é 3. Jazz é o amarelo. Tá. No terceiro bimestre é 3. Sim. A maior diferença entre o número de mais matriculados com o de menos matriculados ocorre no primeiro bimestre. A maior diferença entre o número de matriculados com o de menos matriculados. Vamos ver. Mais matriculados no primeiro bimestre, 17 para 5, 12. Aqui, 16 para 4, dá 12. Então, já não é. Então, alternativa C. Questão 13. Voltando às frações. O irmão de Joana comeu metade de uma barra de chocolate, dando o que sobrou para ela. Essa fração que ela recebeu pode ser representada por, se eu dividir 1 por 2, vai dar 0,5. Então, alternativa C. 14. Em um determinado parque de diversões, para poder entrar na montanha-russa, a criança deve ter a altura mínima de 1,3 metros, ou 1,3 décimos, ou 1,30 m, né? Porque eu posso acrescentar um zero para facilitar a leitura. Carlos tem 1,28, então é menos. Altura mínima, ele não pode. Beatriz tem 1,4 ou 1,40. Então, ela tem mais, ela pode. A Ana tem 1,31. Por 1 centímetro, ela vai poder entrar. Dos 3, quem poderá entrar no brinquedo será, como eu acabei de falar, a Beatriz e a Ana. Ou Ana e Beatriz, como tá aqui em ordem alfabética, geralmente, né? Ana e Beatriz, letra B. 15. Uma professora, após explicar a diferença entre ângulos, solicitou que os estudantes desenhassem 3 ângulos diferentes. Carlos desenhou os seguintes ângulos. A classificação, né, na ordem: 1, obtuso, então C ou D. O 2, retângulo ou reto, D. E 3, agudo. Então, alternativa D. E a 16, por último, Tamires desenhou 4 quadriláteros, conforme as figuras abaixo. Aquela que tem 2 lados paralelos e 2 não paralelos é o... Se a gente aumentar aqui, ó, retângulo, todos são paralelos. Losango, todos são paralelos. Quadrado, todos paralelos. Então, a única figura é a figura A. E assim termina. Ok? Beijos.